Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema uma vida exemplar. E para isso nós vamos nos basear no exemplo de Caleb. Caleb é um modelo de cristão a ser seguido por nós hoje em dia também. Ele era um homem cujo coração era temente ao Senhor, que tinha uma percepção aguçada e enxergava longe tanto as circunstâncias que Deus lhe dava, como as artimanhas do inimigo. Caleb tinha um espírito esperançoso e vitorioso, e também estava disposto a vencer todas as barreiras e as batalhas para conquistar a terra prometida pelo Senhor ao seu povo. Quando a pessoa tem fé e um espírito excelente, é capaz de enfrentar todos os problemas e obstáculos, sem que estes lhes vençam. E ela também consegue se apossar de tudo o que lhe foi prometido por Deus. Assim foi com Caleb. Aos 85 anos, ele se via forte como no dia em que Deus lhe fizera a promessa. Continuava disposto a lutar contra os gigantes que viviam em Hebrom, porque continuava crendo que o Senhor Todo-Poderoso era com ele e lhe daria a vitória sobre os seus inimigos. E quais eram as qualidades de Caleb? Primeiramente, Caleb guardava a palavra de Deus. Havia passado 45 anos desde que Deus revelara a Moisés que Caleb e Josué herdariam com a nova geração de israelitas a terra prometida. Mas Caleb não esqueceu o que Deus falou acerca dele, porque guardava a palavra de Deus em seu coração. Hoje em dia, há muitas pessoas que se esquecem facilmente dos ensinamentos, das promessas de Deus e principalmente da palavra do Senhor. A palavra de Deus produz santificação e gera fé no coração do homem. A palavra de Deus dá forças para o homem vencer o pecado. A Bíblia fala, Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus também traz prosperidade e produz vida eterna. Em segundo lugar, Caleb tinha discernimento espiritual. Quem tem discernimento espiritual respeita a autoridade espiritual e não participa de rebelião. Foi por isso que Caleb e Josué não participaram quando Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés. E você pode conferir isso no livro de Números, capítulo 16. Fazer parte de rebeliões ou se voltar contra a autoridade espiritual traz maldição para o cristão. Quem tem discernimento espiritual sabe servir e esperar em Deus a solução de um problema ou o cumprimento de uma promessa. Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Caleb, em terceiro lugar, era um homem de personalidade. Caleb não era indeciso, tinha autonomia e responsabilidade. Você tem potenciais para a sua vida. Se não se acha preparado para isso, peça ajuda ao Senhor e lhe obedeça. Também, em quarto lugar, Caleb considerava as pessoas. Apesar de não compartilhar da opinião da maioria, Caleb aprendeu a considerar as pessoas e a respeitar as diferenças individuais. Muitas vezes, por pequenas bobagens, alguns cristãos se afastam de outros. Você não pode, por causa da sua fé, desprezar as pessoas com quem você construiu relacionamentos. Pelo contrário, agora deve usar esse conhecimento
e essa nova experiência com Deus, para contagiá-las com o amor divino que está em você. Em quinto lugar, Caleb dependia de Deus. Em Josué 14, versículo 10, está escrito: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Caleb, assim, aprendeu a depender de Deus. Se você está vivo e respirando, é porque Deus permite. Vamos dar graças a Deus. O que você está pensando que é? Você depende de Deus. Depender também implica confiar. Uma das maiores expressões de dependência de Deus é a oração. Por meio dela, falamos com Deus e o ouvimos falar conosco. Ao orarmos, reconhecemos para Deus que somos fracos, pequenos, necessitados da sua graça, compaixão e ajuda. E eu te pergunto, será que você tem confiado em Deus a ponto de deixá-lo solucionar os seus problemas? Muitas vezes, permitimos que os nossos problemas pareçam maiores que o Senhor. Que, como Davi, possamos dizer: porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor, tu és o meu Deus. Salmo 31, versículo 14. Em sexto lugar, Caleb confiava nas promessas do Senhor. Caleb acreditava na fidelidade e no poder do Senhor, que sempre cumpria o prometido. E eu pergunto mais uma vez a você: o que Deus prometeu a você, pode confiar, Ele cumprirá. Em sétimo lugar, Caleb era cheio de esperança. Esperança é o ato de esperar com fé e confiança o que se deseja. Esperar e confiar na ação do poder de Deus, que nunca falha. Paulo disse, Romanos 12, versículo 12: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Um cristão desanimado, que não tem esperança, é muito triste. Não abra mão da sua bênção. Exercite a sua fé em Deus. Clame ao Senhor. Os problemas tornam-se pequenos quando os enfrentamos com coragem, fé, determinação. Quando pedimos a Deus estratégias para vencer. E ainda, em oitavo lugar, Caleb não era precipitado. Caleb não agia por impulsos. Ele aguardou o tempo certo para reivindicá-la e agir para tomar posse da sua promessa. Você sabe o que é ter atitudes precipitadas? É agir com base na lógica, no conhecimento e na intuição humana, e não na direção dada por Deus. Caleb não foi igual ao filho pródigo, que reivindicou a sua herança no momento errado, pedindo ao pai para lhe dar a parte da fazenda que lhe cabia. Pedir as coisas na hora errada é desgraça, não é bênção. O filho pródigo perdeu tudo e foi comer com os porcos. Se você pretende tomar alguma atitude e tudo estiver embaraçado, debaixo de contenda, então saiba que Deus não está agindo. Se não houver paz no seu coração, aprenda a esperar no Senhor. Mas lembre-se de que não deve murmurar nem reclamar. Oitava qualidade. Caleb era um homem de coragem. O homem destemido enfrenta os desafios com confiança e não se preocupa com o pior. O medo pode existir, mas a coragem o leva adiante. Em Hebrom havia gigantes, mas Caleb não teve medo das adversidades. Ele tinha convicção de que o Senhor era com ele para os expelir. Caleb,
aos 85 anos, afirmava: eu vou conquistar. Como é que uma pessoa com 30 anos, por exemplo, está desanimada? E eu te digo, entre pela porta que Deus abriu. Lá pode haver gigantes, mas com Deus você será capaz de conquistar a vitória e crescer. Nunca somos velhos demais para conquistar posições melhores e realizar os nossos sonhos pela fé e pelo poder do Senhor. Em meio às lutas e à espera, lembre-se, Deus está conosco e a vitória é certa. Em Isaías 40, versículo 31 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O exemplo de fé deixado por Caleb foi mais precioso para a sua família do que as terras que tomou para os seus descendentes. E se você está se sentindo cansado e desanimado, aproxime-se mais de Deus. Peça-lhe que renove as suas forças, a sua fé, o seu ânimo, a sua alegria e a sua disposição para tomar posse de tudo o que o Senhor lhe prometeu como herança. As promessas de Deus para a vida de Caleb foram cumpridas pelo Senhor. E as promessas de Deus para você também serão cumpridas, com toda a certeza. Você não morrerá sem desfrutar das bênçãos de Deus em sua vida. E para tomar posse das promessas que Deus lhe fez, prepare-se para gastar energia e para lutar. E como Caleb, não se esqueça de que a vitória virá, não por causa do seu conhecimento, da sua beleza, da sua força ou do seu esforço, mas virá por causa do poder de Deus que agirá em seu favor, como ele lhe prometeu. Quando as promessas de Deus foram cumpridas na vida de Caleb, a terra repousou da guerra. E isto também é profético para a sua vida hoje. Quando as promessas de Deus se cumprirem, virá um tempo de felicidade, de prosperidade e de paz. E você vai louvar, glorificar e bendizer o nome do Deus Todo-Poderoso e maravilhoso que te ama, que te remiu e tem prazer em derramar bênçãos sobre você e todos os seus filhos. O segredo de Caleb está revelado em Josué 14, versículo 14. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverou em seguir o Senhor, Deus de Israel. E você sabe o que é perseverar? É manter-se firme, sem mudar ou variar de intento, continuar trabalhando em prol do que se quer, não desistir. Caleb manteve-se firme em crer e em obedecer a Deus. E esse foi o grande segredo desse homem. Todas as promessas de Deus para o seu povo, sob a nova aliança, passam por Jesus. 2 Coríntios 1:20 diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Logo, a primeira condição para você receber as promessas de Deus é crer em Deus, arrepender-se dos seus pecados e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Você crê nisso? Então, prepare-se, tome posse da sua terra prometida também, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos porque cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E neste momento nós não vamos desanimar, não vamos desistir, mas nós vamos avançar, vamos prosseguir e vamos esperar com paciência
enfrentando os obstáculos, as dificuldades, para que possamos superar todas as lutas e desfrutar de todas as promessas que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.